Jornal da Gazeta. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Boa noite. Governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, do MDB, chega à cadeia de Niterói após prisão em desdobramento da Lava Jato. Acusado de receber propina, ele é o primeiro governador fluminense preso no exercício do mandato. E a história se repete. Desde 1998, todos os governadores eleitos do estado já foram presos. Além dos ex-governadores, todos os presidentes da Assembleia Legislativa dos últimos 22 anos tiveram passagens pela cadeia. Futuro ministro Paulo Guedes anuncia economistas Marcos Sintra e Marcos Troirro para secretarias subordinadas ao Ministério da Economia. E num aceno ao governo norte-americano, Jair Bolsonaro recebe assessor de segurança nacional do presidente Donald Trump. Ex-ministro Antônio Palocci deixa a cadeia em Curitiba. Ex-petista foi beneficiado com prisão domiciliar após delatar esquema de Lula com a Odebrecht. Concessionária CCR paga mais de 81 milhões de reais para encerrar processo sobre corrupção. Acordo com o Ministério Público cita doações ilegais para campanhas de caciques do PSDB. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. A Justiça de São Paulo absolveu 6 acusados em ação de cartel dos trens e do metrô. Somente Agenor Marinho Contente Filho, da empresa CAF, foi condenado a 2 anos de prisão por fraude em procedimento licitatório para obtenção de lucro próprio. No entanto, a prisão foi substituída por prestação de serviços. Para a juíza do caso, o crime de cartel não ficou evidenciado nos autos. Por isso, ela absolveu das acusações os demais réus, sendo a maioria funcionários da Alstom. A promotoria disse que vai recorrer da decisão. A CCR, que tem concessão de importantes rodovias de São Paulo e atua nas linhas privadas do metrô, acaba de assinar um acordo de leniência com o Ministério Público de São Paulo. O grupo admitiu o pagamento de Caixa 2 a políticos e vai pagar mais de 81 milhões de reais para encerrar o processo civil. A repórter Fernanda Azevedo traz mais informações ao vivo. Boa noite, Fernanda. Olá, Luciana, boa noite a todos. É isso mesmo, o acordo foi assinado às 3 horas da tarde no Ministério Público de São Paulo e agora será encaminhado para a homologação na Justiça. A empresa tem as concessões de importantes rodovias aqui de São Paulo, como Anhanguera, Bandeirantes, e também participa dos consórcios que operam a linha amarela e lilás do metrô. A CCR informou que vai pagar 81 milhões 530 mil reais nesse acordo. O dinheiro será dividido da seguinte maneira: 64 milhões e meio de reais vão para os cofres do Estado e 17 milhões serão doados para a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A CCR também se comprometeu a entregar provas do pagamento de financiamento de campanhas eleitorais via Caixa 2. Segundo as investigações, o esquema de Caixa 2 envolveu pelo menos 15 políticos de vários partidos durante o período entre 2009 e 2013. O esquema movimentou quase 45 milhões de reais. Entre os beneficiados teriam sido citados por este acordo os ex-governadores Geraldo Alckmin e José Serra, do PSDB, o deputado eleito Campos Machado, pelo PTB, e o atual ministro de Ciências e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD, que será futuro secretário da gestão de João Dória. Em nota, Serra e Campos Machado negaram as acusações e disseram que tiveram as contas aprovadas pela Justiça Eleitoral. O ministro Kassab reafirmou a legalidade dos seus atos e disse que as doações recebidas obedeceram à legalidade. Nós procuramos a assessoria de imprensa do ex-governador Geraldo Alckmin, mas ainda não obtivemos resposta. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. A ação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas é realizada em 5 estados. Mais de 20 pessoas foram presas, 6 delas aqui em São Paulo.
As investigações apontam que pelo menos 2 toneladas de cocaína foram enviadas do Brasil para a Europa pelo grupo criminoso e que doleiros aqui de São Paulo eram utilizados pelos traficantes para efetuar as transações. Na casa de um dos doleiros investigados, os policiais encontraram dinheiro escondido dentro de uma máquina de lavar, maços e mais maços de dólares e euros. A PF acredita que o grupo criminoso teria movimentado quase R$1,5 bilhão nos últimos 3 anos. Só hoje, mais de 300 mil dólares foram apreendidos com os operadores do esquema. São cumpridos 63 mandados de prisão e busca e apreensão em 5 estados. Além de tráfico internacional de drogas, a Operação Planum investiga ainda crimes como organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os policiais também cumpriram mais de 100 mandados de sequestro de bens e mais de 170 contas bancárias foram bloqueadas. Operação do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje mais de 30 que pertencem à facção criminosa PCC. Batizada de Linhas Cruzadas, a operação cumpriu ainda 32 mandados de busca e apreensão. A investigação durou 8 meses. A Polícia Civil também fez um organograma nacional de toda a facção. Os dados serão compartilhados com outros estados e o governo federal. E daqui a pouco, no debate do dia com Maria Lídia Flandoli, a redução da maioridade penal. Recebemos o deputado estadual, delegado Olim, e o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Marco Antônio Marques da Silva. Novo desdobramento da Lava Jato manda para a prisão o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Acusado de receber propina, o político do MDB é o primeiro preso no Rio durante o exercício do mandato. Ele vai ficar detido numa cela especial num batalhão da PM em Niterói. Pezão foi preso por volta das 6 da manhã na residência oficial do governador do Rio, Palácio das Laranjeiras. De lá, seguiu para a sede da Polícia Federal. A operação, batizada de Boca de Lobo, foi autorizada pelo ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça, a pedido da Procuradoria-Geral da República. O Ministério Público Federal diz que o governador do Rio integra o núcleo político de uma organização criminosa que começou quando ele ainda era vice de Sérgio Cabral, do MDB, que também está preso. Ao longo dos últimos anos, o grupo cometeu vários crimes contra a administração pública, com destaque para corrupção e lavagem de dinheiro. A prisão de Pezão foi pedida após a delação de Carlos Miranda, ex-operador financeiro de Sérgio Cabral. Miranda, que era o responsável pela arrecadação e distribuição da propina, contou que entre 2007 e 2014, Luiz Fernando Pezão recebeu uma mesada de R$150 mil, 13º salário, além de bônus de R$2 milhões. O dinheiro vinha de empreiteiras e fornecedoras que tinham um contrato com o governo do estado. Os pagamentos eram feitos em espécie, mas dentro de envelopes para não chamar a atenção. O então vice-governador teria recebido em valores atualizados mais de R$39 milhões. Depois de eleito, segundo a acusação, sucedeu Cabral neste esquema criminoso e em outros que passou a liderar. O material apreendido, ele robusteceu a prova e formou a nossa convicção a respeito da real participação do atual governador do estado na organização criminosa do antigo governador Sérgio Cabral. Havia a cobrança de uma vantagem indevida de aproximadamente 5% sobre os contratos administrativos assinados pelo governo do estado. Para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o pedido de prisão preventiva foi necessário porque Pezão continua praticando crimes para ocultar o patrimônio que conquistou com o dinheiro ilícito e para lavar o dinheiro. Solto poderia dificultar a recuperação dos valores. Mesmo depois das prisões já feitas em relação aos que lideravam até recentemente este esquema criminoso, houve uma nova assunção, uma nova liderança, e é nessa perspectiva que reponta a atuação do atual governador do Rio de Janeiro, que assume a liderança deste esquema e nele inclui novos atores, o que evidencia que houve uma sucessão com novos participantes e com novos atores sob uma nova liderança.
O primeiro governador fluminense preso no exercício do mandato vai ficar em uma unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, onde também está o ex-procurador-geral de Justiça do Estado, Cláudio Lopes. A organização criminosa do Sr. Sérgio Cabral, ela se reinventou nessa dança de cadeiras espúria, que a gente pode chamar, né, com uma sucessão de pessoas exatamente nos postos que levaram à prisão lá atrás vamos dizer assim, desse primeiro time, nesse primeiro momento dessa organização. É um momento histórico, sem dúvida nenhuma, pelo qual estamos passando, pois é a primeira vez que um governador é preso no exercício do cargo aqui no Rio de Janeiro. Temos um modus operandi mais estruturado, mas a prática de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro permanece no Rio de Janeiro. O vice de Pezão assumiu automaticamente o governo do Rio. Francisco Dornelles, do PP, disse que a transição de governo não será prejudicada. Ele afirmou que foi pego de surpresa e que a prisão é uma violência contra Pezão. Além de Pezão, outras 6 pessoas foram presas, entre elas os secretários de Obras Irã Peixoto Júnior e de Governo Afonso Henriques Monerá e o sobrinho do governador Marcelo Santos Amorim. E ao pedir a prisão do governador do Rio, Raquel Dodge citou que em Grampo, Luiz Fernando Pezão prometeu interceder para mudar Cabral de cela. O telefonema de julho deste ano foi interceptado pela Polícia Federal. E desde 1998, todos os governadores eleitos do estado do Rio já foram presos. A primeira prisão foi de Sérgio Cabral, do MDB, em novembro de 2016. Ele é acusado de receber propina para a concessão de obras públicas. Atualmente está detido na penitenciária de Bangu 8. Na Lava Jato, já foi condenado em vários processos. A pena dele ultrapassa 170 anos de cadeia. Ele é alvo ainda de pelo menos 20 ações penais. Cabral governou o Rio de Janeiro de 2007 a 2010. Nos últimos anos, a Justiça já mandou prender toda a cúpula do poder político no Rio de Janeiro. Além dos ex-governadores, foram presos todos os presidentes da Assembleia Legislativa de 1995 a 2017. 10 dos 70 deputados estaduais, 5 dos 6 conselheiros do Tribunal de Contas do município que fiscaliza o Poder Executivo e o Procurador-Geral do Ministério Público Estadual. Outros 2 governadores presos foram Antony Garotinho e Rosinha Garotinho, do PRP. O casal foi detido em novembro de 2017 por crimes eleitorais. Garotinho já foi condenado por comandar um esquema de fraude eleitoral quando era secretário de governo de Campos. A cidade, na época, era comandada por Rosinha. Em troca de votos em candidatos a prefeito e vereadores em 2016, a prefeitura oferecia inscrições no programa Cheque Cidadão, que dá R$ 200 por mês a cada beneficiário, de acordo com o Ministério Público Estadual. O casal nega as acusações. Os 2 respondem aos processos em liberdade. Garotinho foi governador do Rio entre 1999 até 2002. A mulher dele, Rosinha, chefiou o estado fluminense de 2003 até o final de 2006. Jair Bolsonaro, do PSL, comenta a prisão de Pezão e recebe assessor de segurança nacional de Donald Trump. John Bolton chegou na casa do presidente eleito sob forte esquema de segurança. Ele é a mais alta autoridade americana a visitar Bolsonaro desde a vitória nas eleições de outubro. O presidente eleito bateu continência ao diplomata. Participaram da reunião 3 futuros ministros: os generais Augusto Heleno, da Segurança Institucional, e Fernando Azevedo e Silva, da Defesa, e também Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. O americano deixou o local 1 hora depois, sem falar com a imprensa. Na internet, diz que a reunião foi ampla e muito produtiva. Depois da conversa com o assessor de Trump, Bolsonaro participou da formatura de oficiais do Exército. O presidente eleito disse que conversou com Bolton sobre Israel, Cuba, Venezuela e comércio internacional, e que o americano também reclamou sobre o protecionismo brasileiro. A questão das barreiras, das taxas alfandegárias, a dificuldade de fazer negócio aqui, isso também transmiti a ele, está bem conduzido com a equipe econômica, no sentido de nós facilitarmos o comércio com os Estados Unidos e com o mundo todo, sem prejudicar a nossa economia, obviamente. O presidente eleito disse ainda que a possibilidade de Trump vir para a posse dele, marcada para o dia 1º de janeiro em Brasília.
Bolsonaro disse que aceitou o convite do americano, transmitido por Bolton, para visitar os Estados Unidos. A viagem deve acontecer já no ano que vem. Desde a primeira campanha eleitoral, Bolsonaro disse que pretende se aproximar do governo americano. O presidente eleito também comentou sobre a prisão de Pezão, governador do Rio de Janeiro, pelo MDB. Parabéns à Lava Jato. Tá? O recado que eu estou dando a vocês é a própria presença do Sérgio Moro no Ministério da Justiça com todos os meios, inclusive com o COAF, para combater a corrupção. Com toda certeza ele terá sucesso e os reflexos positivos disso toda a população brasileira sentirá. Paulo Guedes, futuro superministro da Economia, anuncia novos nomes que vão compor a equipe. Segundo Guedes, o ministério será fatiado em 6 secretarias especiais. 3 serão decorrentes dos atuais Ministérios da Fazenda, do Planejamento e da Indústria e Comércio Exterior. Hoje ele anunciou mais 2 nomes. Marcos Sintra, que vai comandar a Secretaria de Previdência e Receita Federal, e Marcos Troirro, que vai chefiar a Secretaria de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. Sintra já foi secretário nas gestões Maluf e Kassab em São Paulo. Ele é PhD em Economia em Harvard, professor da FGV e defensor de um imposto único sobre movimentações financeiras. Troirro é graduado em Ciência Política e Economia pela USP, diplomata e integrante do Conselho Consultivo do Fórum Econômico Mundial. Na semana passada, já havia anunciado que o empresário Salim Matar, dono da Localiza, empresa de locação de veículos, ficará no comando da Secretaria Especial de Desestatização e Desmobilização. A pasta será responsável pelas privatizações e venda de imóveis. Os demais nomes ainda não foram definidos. De acordo com Paulo Guedes, a redução geral de cargos no governo federal deve ficar em torno de 30% na estrutura geral de todos os ministérios que serão aglutinados. E o presidente Michel Temer disse que é preciso torcer pelo sucesso do governo Bolsonaro, porque o sucesso do presidente eleito é o sucesso do Brasil. Ele ainda destacou a manutenção de ministros de sua gestão na de Bolsonaro. Para o presidente, isso mostra que o atual governo acertou quando montou a equipe. Temer deu as declarações durante cerimônia no Palácio do Planalto, em que foi anunciado para o dia 15 de março o leilão de 12 aeroportos da 5ª rodada de licitação. O evento também marcou o lançamento do edital da Ferrovia Norte-Sul. O Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre o indulto natalino, mas o caso é suspenso por pedido de vista. O placar até o momento é de 6-2 pela concessão do benefício para condenados por corrupção. A sessão analisou o decreto de indulto de Natal editado pelo presidente Michel Temer em dezembro de 2017. Movida pela Procuradoria-Geral da República, a ação questionou se condenados por crimes de corrupção e contra a administração pública poderiam ser beneficiados. O ministro Edson Fachin foi o responsável por reabrir a discussão, que começou ontem e foi adiada quando ainda faltavam os votos de 8 magistrados. Assim como o relator ministro Luiz Roberto Barroso, Fachin votou para excluir condenados por corrupção do benefício. Acompanho integralmente o voto do eminente relator para julgar inteiramente procedente esta ação direta e é como voto. Já a ministra Rosa Weber divergiu de ambos e acompanhou o voto do ministro Alexandre de Moraes e também se manifestou favorável pela constituição do indulto de Temer. Trata-se, prosseguiu o indulto, portanto, de ato de atribuição privativa do presidente da República, que, por intermédio da edição de decreto presidencial, extingue ou minora penas aplicadas pelo Estado. Mesmo entendimento do ministro Ricardo Lewandowski. Para ele, cabe somente ao presidente da República definir a extensão do indulto, sem qualquer possibilidade de intervenção do judiciário. O ministro Marco Aurélio Mello também votou a favor do indulto de Temer. O magistrado destacou que o decreto é peça que prima pela razoabilidade, já que estabelece distinção entre o primário e o reincidente. Gilmar Mendes pediu para antecipar o voto. O ministro disse que o indulto não terá grande impacto no trabalho de combate à corrupção, já que dos 22 envolvidos na Lava Jato que seriam beneficiados, 14 que são delatores já foram
foram soltos. O ministro Luiz Fux pediu vista para suspender o julgamento. No entanto, o ministro Celso de Mello também antecipou o voto. Ele julgou improcedente o pedido da Procuradoria-Geral da República. O decano rebateu ainda a ideia de que o decreto tenha sido o mais generoso da história. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A simultaneidade de dois fatos reforça a sensação tediosa de que a atual conjuntura brasileira trafega em mundos distintos. Há o mundo das autoridades e o mundo do brasileiro comum. Aos fatos. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal amanheceu no Palácio das Laranjeiras. Prendeu em pleno exercício do mandato o governador Luiz Fernando Pezão, acusado de grossa corrupção. Em Brasília, horas depois, o Supremo Tribunal Federal reuniu-se para dar sequência ao julgamento sobre o decreto em que Michel Temer incluiu os corruptos condenados como beneficiários de um indulto que perdoa 80% das penas e até 100% das multas. No mundo das autoridades, um presidente da República que apodrece no cargo, acumulando denúncias e inquéritos, sente-se inteiramente à vontade para conceder indulto a corruptos num instante em que ele próprio, seus assessores e companheiros de partido se dividem em dois grupos. Os presos, como Sérgio Cabral, Eduardo Cunha e agora Luiz Fernando Pezão, e o resto, que aguarda na fila. Nesse mundo, por mais que os escândalos transbordem, a corrupção viceja. No mundo do brasileiro comum, o que há são 12 milhões de desempregados e mais de 60 mil assassinatos por ano. Além de empregos e segurança, faltam esgoto, bons hospitais e escolas decentes. Nesse mundo, a corrupção é violenta. Ela mata literalmente na maca do hospital, na bala que se perde na favela. Ela mata metaforicamente na escola pública que, desequipada, forma subcidadãos. Os sentimentos são diferentes nos dois mundos. No mundo do brasileiro comum, onde a fome de limpeza está no ar desde 2013, o brasileiro fica com raiva da falta de decência. No mundo das autoridades, os corruptos nunca ficam com raiva. Eles ficam com tudo, inclusive, sempre que possível, com a impunidade. Boa noite. O ex-ministro Antônio Palocci deixou hoje a prisão em Curitiba para cumprir o restante da pena em casa. Assim que saiu da superintendência da PF, por volta das 13h30 da tarde, Palocci foi direto para a sede da Justiça Federal para instalar a tornozeleira eletrônica. Ontem, por maioria de votos, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região concedeu a prisão domiciliar ao ex-ministro do PT. Palocci estava preso desde 2016 e ganhou o benefício após assinar o acordo de delação premiada com a Polícia Federal de Curitiba. Entre os fatos que apresentou, Palocci acusou o ex-presidente Lula de ter feito um pacto de sangue com o patriarca da família Odebrecht em troca de propina em dinheiro e bens. 13% dos médicos já se apresentaram nos municípios onde irão substituir os cubanos do programa Mais Médicos. Segundo o Ministério da Saúde, o número representa 1.061 médicos dos 8.345 profissionais que já estão inscritos no programa Mais Médicos. Ao todo, são oferecidas 8.517 vagas e 98% delas já foram preenchidas. Os médicos podem se inscrever até o dia 7 de dezembro. O programa recebeu até agora mais de 33 mil inscritos com CRM no Brasil. O edital foi aberto depois da decisão de Cuba de sair do programa brasileiro e foi motivada por declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro. E o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde informou que aproximadamente 40% dos profissionais aceitos no novo edital do Mais Médicos já trabalhavam em unidades básicas de saúde do país e apenas migrou de um posto de saúde onde era servidor municipal para outro onde passa a ser integrante do programa federal. Líderes de vários países desembarcaram hoje em Buenos Aires para a cúpula do G20, que começa nesta sexta-feira.
Chegaram à capital argentina o presidente francês Emmanuel Macron, o sul-coreano Moon Jae-in e o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, acompanhado de sua esposa, Sophie Gregoire. Também está prevista para hoje a chegada do presidente americano Donald Trump, além da chanceler da Alemanha Angela Merkel, o presidente russo Vladimir Putin e Xi Jinping da China. O presidente Temer também confirmou presença. O G20 foi criado em 1999, mas as cúpulas de líderes começaram a ser feitas durante a crise financeira internacional em 2008. Essa é a 10ª reunião de líderes e a primeira realizada na América do Sul. E hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou o encontro com o russo Vladimir Putin. Os dois tinham uma reunião marcada em Buenos Aires durante a cúpula do G20. Segundo o americano, o motivo é a continuidade da crise entre Rússia e Ucrânia na região da Crimeia. Nas redes sociais, Trump justificou o cancelamento porque os militares e os navios ucranianos ainda não foram soltos pelo Kremlin. O ex-advogado do presidente Donald Trump admitiu que mentiu ao Congresso sobre um projeto imobiliário do presidente americano na Rússia. Michael Cohen disse ter feito uma falsa declaração escrita ao Congresso dos Estados Unidos em 2017 sobre um projeto do presidente americano em Moscou, na Rússia. Cohen teria mentido sobre o momento em que as negociações para a construção de uma Trump Tower em Moscou teria ocorrido. Ele afirmou que teria sido em janeiro de 2016, mas na realidade continuaram até junho do mesmo ano. O ex-advogado de Trump se comprometeu a contribuir com a investigação federal sobre a influência da Rússia nas últimas eleições presidenciais em que Trump venceu. O objetivo é saber se a campanha eleitoral de Donald Trump conspirou com russos e favoreceu as eleições. Relatório da ONU diz que as temperaturas globais podem subir 5 graus até o fim deste século. O documento, divulgado nesta quinta-feira pela Organização de Meteorologia da ONU, prevê que as temperaturas globais aumentem entre 3 e 5 graus ainda neste século. As elevações são atribuídas às grandes concentrações de gases estufa, que estão em níveis extremamente elevados. Cientistas afirmam que é importante limitar esse crescimento para no máximo 2 graus, para evitar condições extremas, como a subida do nível do mar e a perda de espécies de plantas e animais. O negociador da União Europeia para o Brexit, que é a saída da Grã-Bretanha da comunidade, diz que o acordo feito é o único possível. Michel Barnier disse hoje em Londres que o texto, já aceito pelo Conselho Europeu, precisa ser aprovado pelo Parlamento Britânico, pois é o único possível. A União Europeia aguarda 18 meses a saída da Grã-Bretanha e insiste que o acordo selado não seja renegociado. Mas a Grã-Bretanha enfrenta um racha na Câmara, com pessoas a favor e contra o texto que especifica os direitos e deveres do país após a saída do bloco europeu. Muitos temem que a saída traga mais problemas do que soluções, principalmente na área econômica. A primeira-ministra britânica Theresa May espera uma resposta final na votação prevista para o dia 11 de dezembro. Após queda nos últimos 2 dias, o dólar comercial subiu nesta quinta 0,43%, cotado a R$ 3,85. E o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, atingiu sua maior pontuação durante uma sessão na tarde de hoje, chegando a 89.909 pontos, nível jamais alcançado até então. E fechou estável com alta de 0,33%, com 89.547 pontos. A taxa de desemprego caiu 11,7% no trimestre que terminou em outubro, segundo o IBGE. É a 7ª queda seguida. Mesmo assim, muitos brasileiros ainda estão sem trabalho, pois o desemprego atinge 12.400.000 pessoas. Bem, agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo.
Essa queda do desemprego foi importante. Ainda são 12,4 milhões de pessoas sem colocação, mas 1.400.000 foram empregadas, o que superou com uma boa margem o número de trabalhadores que chegaram ao mercado. O dado desfavorável é que a recuperação continua vindo da informalidade. O contingente sem carteira assinada cresceu 4,8% e por conta própria 2,2%. As contratações formais ficaram quase estáveis. A subutilização, apesar de ter diminuído, ainda atinge 24,1% da força de trabalho e 4,7 milhões de pessoas nem estavam procurando vaga por desalento, pelas dificuldades que ainda se vê na economia e no mercado de trabalho. O atual ritmo de atividade não dá condições sequer para uma avaliação mais precisa do impacto que a reforma trabalhista pode ter. De qualquer modo, a tendência é de o desemprego continuar em queda em 2019, diante da previsão de expansão mais forte da economia. A própria recuperação do mercado de trabalho pode garantir um ciclo mais positivo, já que reforça o consumo que também deve ser favorecido pela inflação mais baixa. O IGPM, o chamado índice do aluguel, teve deflação de 0,49% agora em novembro, a primeira em 15 meses. É certo que o recuo maior foi no atacado, mas os preços ao consumidor também estão em desaceleração e se espera uma queda mais acentuada, principalmente de combustíveis. Com a inflação baixa, os juros básicos também podem ficar mais baixos. Portanto, já temos vários indicadores melhores para o próximo ano. O desafio mais urgente ainda é o ajuste fiscal. As contas públicas até estão indo melhor que o previsto. O governo central divulgou hoje um superávit de 9 bilhões e 451 milhões de reais no mês de outubro, o melhor resultado para o mês desde 2016. O déficit no ano chegou a 93,7 bilhões, bem menos que os quase 104 bilhões e meio de reais do mesmo período de 2017. Mas o governo ainda trabalha com metas muito negativas. A deste ano é de um rombo de 159 bilhões de reais. Mesmo que fique abaixo disso, não é uma situação sustentável em prazo maior. Só dá para pensar em crescimento mais consistente e duradouro se houver uma base de maior equilíbrio nas finanças públicas. Sem isso, a economia pode até ganhar impulso por um ou outro fator, mas acaba tropeçando de novo mais à frente. Uma boa noite. Veja a seguir, no debate do dia com Maria Lídia Flandoli, a maioridade penal em pauta. Recebemos o deputado estadual, delegado Olim, e o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Marco Antônio Marques da Silva. Até já. Dentro do campo, regra é o que não falta. Mas no Gazeta Esportiva, a regra é uma só. Falar de futebol de forma diferente, com comentários exclusivos de grandes especialistas e conteúdo bem-humorado sobre o mundo do esporte. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Oferecimento GazetaEsportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Verão é tudo de on. Sol, amigos, curtição, música, diversão. Todo mundo junto, conectado, em todo lugar. Mas dirigindo não dá. Celular é sua vida, mas causa acidente. Pare, pense, aperte o cinto, vai na moral. Sem álcool, sem pressa, sem rede social. Seja consciente, você tem muitos verões pela frente. Verão é tudo de on. Fique off no trânsito. Foca na vida. Artesp e Governo do Estado de São Paulo. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasílio Podemos Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Todo Natal começa com um desejo. Então, vai na Casas Bahia, aqui tem desconto, é muito produto, a gente separa, tá tudo certo, a entrega é rápida, chega em casa e realiza desejos todo dia. Aproveite o 13º e leve cozinha completa por R$ 999. Motorola One por R$ 59,90 mensais. Notebook Samsung Intel Dual Core, R$ 124,90 mensais. Fogão Brastemp por apenas R$ 59 mensais. Natal é todo dia. Este é o
Aedes aegypti, o vilão da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Ele não perdoa, pica e pode matar. Para defender você, a prefeitura já colocou mais de 11.000 agentes nas ruas. Receba esses agentes em sua casa e evite deixar água parada em qualquer recipiente. Se cada um fizer a sua parte, a gente derruba o mosquito. Aedes aegypti. Juntos a gente te pega. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper. Um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Essa noite promete fortes emoções. O que você quer falar pro seu avô? Sempre passa um filme na cabeça, né? Eu tive meu pai, meu tio, que me ensinaram muitas coisas e hoje eu tô dando a oportunidade para que eles possam ser felizes. Meu sonho era ser jogador de futebol e hoje eu tô tendo a oportunidade de viver esse momento. É uma honra poder te entregar esse prêmio de melhor treinador do Brasil. Que legal, esse garoto realmente é muito fera. Agradeço a todos, sem eles eu não estaria aqui essa noite. Você continua sendo esse cara maravilhoso, esse jogador maravilhoso. Agradeço a Gazeta por esse lindo troféu de todo o coração. Vamos falar do tempo, porque olha, choveu forte aqui em São Paulo e a capital paulista ficou em estado de atenção para alagamentos durante a tarde. O alerta foi suspenso agora há pouco, mas ainda está mantida a previsão de chuva isolada para as próximas horas. Então vamos aos detalhes para amanhã com Tássia Sena. Chove forte em vários estados a partir desta sexta. Isso porque um novo sistema de baixa pressão, que já se forma na região sul, provoca e espalha as instabilidades pelo interior da região e também ventania pelo litoral. Aqui no mapa de instabilidades do país, a gente vê onde a água deve cair com mais força amanhã, em todas as áreas mais escuras, principalmente mais ao norte. Chove bastante em todo o corredor em verde escuro. Nas demais regiões, tempo firme com bastante sol e instabilidades entre fraca e moderada à tarde. Vamos ver como fica o tempo em algumas capitais. Em Curitiba, a possibilidade de temporais com transtornos, hein? Atenção, máxima de 26 graus. Mesmo alerta de muita chuva para Cuiabá, onde faz 30 graus. Em João Pessoa, máxima também de 30, com garoa fina e passageira ao longo do dia. E em Brasília, as instabilidades devem ser fracas. Esquenta até os 27 graus. O tempo no estado de São Paulo muda com a influência do sistema vindo do sul do país. Amanhã, as cidades do oeste paulista amanhecem com céu bastante nublado. Depois, o sol aparece, como em Marília, onde faz 29 graus, mas chove a qualquer momento. Mas ao norte, o calor intenso e a alta umidade provocam temporais à tarde, principalmente em Ribeirão Preto, onde a máxima fica em 32. Já na região leste do estado, muitas cidades devem amanhecer já com chuva amanhã, viu? Como em Santos. À tarde, o sol brilha forte, esquenta e chove ainda mais no fim do dia. Para toda a região metropolitana, os meteorologistas alertam para a possibilidade de transtornos. Amanhã, a sexta-feira, ainda fica ensolarada de manhã e a máxima chega aos 29. Chove bastante, viu? Atenção para o risco de alagamentos no fim do dia. Daí no sábado chove ainda mais forte e o tempo muda, diminuindo as temperaturas. Só no domingo é que as instabilidades perdem força. No sábado, termômetros entre 19 e 24 graus e no domingo entre 17 e 25. No debate do dia com Maria Lídia Flandoli, a redução da maioridade penal.
para uma reflexão sobre esse polêmico tema, convidamos o deputado estadual, delegado Olim, que teve atuação de destaque por 25 anos na Polícia Civil de São Paulo e foi reeleito deputado estadual pelo Partido Progressistas com 161.569 votos. E também é nosso convidado o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Marco Antônio Marques da Silva, professor titular de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Agradeço a ambos estarem aqui. Parabéns, deputado, por sua reeleição, a subscrição do eleitor ao seu trabalho na Assembleia Legislativa. Com certeza. Parabéns. Que a mudança esteve aí. Muito obrigada. Bom, eu quero começar com esse tema de hoje, que é a questão da redução do limite de idade para a maioridade penal. Já tem uma PEC que já foi aprovada na Câmara, já está no Senado, e é um tema aí que tem trazido muita discussão. Eu quero começar por aí. Se no entender de vocês, a redução do limite de idade para a maioridade penal é um dos caminhos adequados para a redução da criminalidade no Brasil. Olha, deputado. Eu vou dar uns exemplos, quer dizer, eu sou a favor. Eu, quando trabalhei na divisão de sequestros, eu fiquei por lá 4 anos, nós tínhamos muitos sequestros. Todos os cativeiros que menores tomavam contas, sempre mais violentos, sempre. A violência era o dobro. As mulheres estupradas. Teve uma caso até de um diretor da Globo que foi morto, que foi pego na Avenida Faria Lima. Eram menores no cativeiro, que ele era do Rio de Janeiro, nós achamos depois o corpo. Eram menores que tomavam conta. Porque eles estão por tudo ou nada. Eles vão assaltar, eles sabem que não vai acontecer nada com eles. Então, acho que a violência, já que eles podem votar, já que eles têm direito a tantas coisas, por que não já cumprir uma pena? Porque eles sabem o que eles fazem. De idade, não sei entender, qual deveria ser? Eu vou pela maioria hoje, que é 16 anos, mas eu começaria nos 15. Eu vi muitos casos de 15 anos. Bom, e o senhor, desembargador? Eu, depois de 35 anos na magistratura, eu particularmente, primeiro, constitucionalmente eu entendo que é impossível haver uma redução da maioridade penal. Por quê? Há uma previsão no artigo 60, inciso 4º, parágrafo 4º, diz que não pode sequer ter emenda constitucional tendente a diminuir ou reduzir direitos e garantias individuais. Então, a idade penal, o Brasil, não só na Constituição, mas internacionalmente, se comprometeu a não reduzir a maioridade penal. É então, cláusula pétrea? Isso? No meu entender, aliás, eu diria que é uma questão... Claro que é um tema apaixonante, tem um problema social, mas eu acho que a gente não pode relegar o futuro do Brasil da esperança que a única saída é a cadeia. Eu acho que a gente não pode pensar assim. Há um problema sério? Mas nós temos um número muito grande de presidiários, talvez a mudança da lei de execução penal, talvez a mudança do estatuto da criança e do adolescente, que permitisse um tempo maior de internação. Isso. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Porque a questão é a seguinte, se reclama da antiga FEBEM e da atual Fundação Casa. O que de concreto foi feito para melhorar isso? Nada. Então fica assim uma coisa um pouco piegas. Bom, então eu estou vendo aqui que nós temos duas opiniões, uma de que é favorável à redução do limite de idade e outra acho que o caminho não é esse. Agora, eu fico muito intrigada, por exemplo, deputado, o senhor falou que vai pela maioria, aceita que seja 16 anos, mas no seu entender deveria ser os 15. Outro dia o presidente eleito chegou a falar até em 14. Né? O futuro ministro da Justiça, o Sérgio Moro, falou em 16. A PEC é de 18 para 16. Qual é o critério para se estabelecer um limite de idade? É a altura? É o quê? Eu acho que é política. Não, é político? Eu acho que Mas sim. Mas como? Não entendi. Vamos ter que ter negociações. Como o nosso professor aqui falou, deu uma aula aqui. Eu concordo até com o professor. Doutor desembargador, eu até concordo, mas eu vejo o seguinte, no dia a dia, você vê, eu acho então se a gente aumentar a pena deles, mesmo que não mexa na maioridade, que ele possa ficar um pouco mais, que chega nos 18, só alguns casos que ele pode até 21. Então que ele cumpra um pouquinho mais e não se mexesse, porque essa idade, ele sabe que 18 anos acabou, ele vai embora.
ele mata, ele estupra, ele sequestra. Mas como é que isso chegou em 15 anos, por exemplo, na sua reflexão? Porque a maioria, muitos anos? casos que eu peguei, eu comecei a ver que a idade era 15 anos. É social? É. Vamos colocar essas crianças para ter o que fazer, por isso que eles vão para o crime? Sim, mas eles já estão no tráfico desde os 12. Então eles já sabem a malandragem. E é duro você mudar a cabeça. Aquele que é matador, você não muda a cabeça dele quando ele é menor. Ele já vai com aquela ruindade e vai. Vamos melhorar, vamos fazer, porque vamos interná-lo. O senhor acha que já nasce com uma predisposição natural para o Não, crime? eu acho que é o dia a dia, é o convívio, é o lugar que ele mora, ele vê aquela pessoa que é o dono da padaria, o filho tem um carrinho melhor, ele está lá sentado na rua, porque ele não tem o que fazer. Ele precisa ter o que fazer, ele precisa ter escola, ele precisa ter piscina, ele precisa ter o que fazer. Ele não vai roubar então, e não é chamada. Então, o senhor está dizendo que a saída para a redução da criminalidade não é a redução do limite de idade, mas sim arrumar o que o jovem tenha que fazer, que ele frequente escola. Quer dizer, é uma questão de política pública para o poder público, para dar formação para a moçada. De imediato seria a parte social. Se me permite, o que aconteceu no Brasil e em outros países? A partir do momento que o Estado, o poder público, não trouxe escola, não trouxe hospital, não trouxe trabalho para ninguém, ele foi para o crime. Então, será que a gente não tem que retomar isso? É muito simplista, com o devido respeito, achar que eu vou reduzir a maioridade penal e vou simplesmente tirá-los de um local por outro. Eu vou aumentar o número de pessoas na cadeia. Eu vou dar já que o ilustre deputado e amigo, grande delegado Olim, deu um dado concreto, eu darei outro. Por exemplo, a área de tráfico de drogas. Os adolescentes são, no meu sentir, punidos de forma mais grave do que os maiores. Explico. 95% dos casos que envolvendo tráfico de drogas, ele é internado na Fundação Casa, antiga FEBEM. Sim. Só que nós temos uma grande parcela hoje em dia, com redução de pena no tráfico, 1 ano e 8 meses, que muitos juízes, inclusive o Supremo, dão regime aberto, prestação à comunidade. No meu sentir, pode estar errado, mas na prática está aí. Já há alguns anos nós tivemos alguns reclamos, por exemplo, no âmbito do governo do Estado, dizendo que eles estavam com muito mais internação por causa de drogas, é verdade, do que o recolhimento de maiores. Então, na prática, então, se a gente olhar, pelo menos no recorte de tráfico de drogas, o menor, ou o adolescente, está sendo punido de forma mais grave que o maior, porque o maior, nem todas as vezes, ele fica efetivamente encarcerado. E o menor adolescente, em 95% dos casos vai. Então, veja como isso também é uma balança. E nessa questão, já que nós estamos aí fazendo a avaliação, né, como uma balança, então essas casas, eu não sei se pode usar a palavra reabilitação, que oferecem as tais medidas socioeducativas, que eles ficam lá exatamente para quê? Para reeducar, para consertar a distorção, para mostrar nova perspectiva de vida, que vale a pena cumprir a lei, ser honesto, etc. e tal. E dependendo da gravidade do fato, fica mais tempo ou menos tempo. Esse tipo de trabalho é efetivo, é eficiente, funciona? Ou essas fundações com o perfil da Fundação Casa são outras escolas de crime, como os grandes presídios do Brasil? Se me permite, eu faria um recorte. Primeiro, como é que você reeduca, ressocializa quem não foi educado nem socializado? Então, grande parte desse já estava... Então, a gente tem que lembrar disso, porque a gente pensa segundo as nossas famílias, as nossas escolas, o nosso mundo. Não. Por outro lado, será que essas casas, essas fundações funcionam? Eu diria, não é uma crítica, mas eu diria uma observação, aí eu diria como cidadão. Parece que não, porque também não resolve nada. Então, eu acho que nós temos que enfrentar mas nós os temos dois dados, lados. nós temos dados objetivos de que casas como a Fundação Casa não resolve nada? Não, nada é impossível. Não, Desculpe, porque eu estou repetindo. Eu acho que talvez não resolva de forma efetiva, no meu sentido. Duradoura, Tanto é que eles voltam sempre a cometer. Toda hora a cometer crime. Então, talvez... Mas a sociedade tem parte nisso? Hoje eles não no sentido de receber um egresso, como existe muita dificuldade na reinserção dos egressos de presídios, também existe para os meninos que saíram dessas fundações. Tem pais que ficam sossegados, estão lá dentro, pelo menos não estão na rua cometendo crime. Fora, primeiro que o dinheiro, como disse o doutor, o tráfico é o mais fácil.
Todos entram no ferro porque eles ganham mais por semana que o pai e a mãe trabalhando ganham por mês. Então o dinheiro vem muito dinheiro. Então, é como eu digo, o dinheiro é muito fácil, eles vivem uma vida completamente diferente e os pais preferem que eles fiquem lá. O doutor acabou de falar, eles já vêm de uma educação que não tem educação. Bom, agora eu quero retomar aqui a questão, então, que é o foco do nosso encontro aqui, que é a redução do limite da idade para a maioridade penal, não é a eficiência das casas para as medidas socioeducativas, né? Então, não vamos voltar aqui para essa questão do limite de idade. Eu estava vendo as estatísticas sobre o apoio a essa tese, quem concorda com o senhor deputado. Mas é incrível, na população, muito na mídia, quase né? 90%. Bolsonaro também jogou muito isso. Não, mas independente disso, né? Ele vai ver, está nessa leva também, ele está aí nos 90%, quase 90% daqueles que querem isso. Aí a minha indagação, e lá no Congresso, esse novo Congresso que foi eleito, já foi feita pesquisa também, mas um percentual muito elevado, muito mais da metade, é favorável sim à redução do limite de idade. Quer dizer, que os jovens respondam mais cedo pelos seus atos, respondam penalmente mais cedo pelos seus atos. Aí a questão agora é se a opinião pública, quando diz tem sim que diminuir, se isso é uma opinião consciente, pensada, informada, discernida, ou é muito mais o resultado de uma opinião emocional pelo medo que a população tem em relação à questão da insegurança? Acho que a sua pergunta é muito inteligente, eu acho que é isso. É mais o quê? O emocional é o medo? Porque você sabe que quando o menor chega, ele é muito violento. Ele é muito violento. Você pode ver que a maioria das mortes que estiveram aí, de assalto a celular, que são menores, eles matam. Então isso assusta a população, assusta o pai de família. Assusta aquele que sai de manhã e não sabe se vai voltar para casa. E o que adianta reduzir, então, para 15, para 14? Por que não para 12? A gente sabe? Então, pelo que a gente lê nos casos que aparecem, não aparece isso também? Que tem gente de 13 anos, 14 anos cometendo crime? Eu acho que o grande risco é esse. Se a gente realmente não tiver uma medida efetiva de educação, de amparo, e em alguns casos de internação também efetiva, a gente vai ficar reduzindo, daqui a pouco a gente vai estar internando no berçário. Não, porque do jeito... Eu acho que a discussão tem que tomar cuidado com a discussão apaixonada, que eu acho que faz parte da sociedade. Mas o medo, claro, é isso, sem né? dúvida. O pavor é uma coisa real, não é meramente fictício. Mas também a gente tem que pensar que tipo de futuro a gente vai querer com isso. A gente reclama de população carcerária, que estamos gastando dinheiro com preso. Nós vamos aumentar gasto é isso? Será que não seria melhor aumentar o gasto com escola, com educação, do que com presídio? Verdade. É uma grande questão. Dá até para fazer um outro debate, hein? Ou é uma sugestão de pauta, vamos dizer para o jornalista. Mas, falando em presídio, então, se prevalecer a PEC, ela for aprovada, que já está no Senado, e se mantiverem o que está lá, se jovens que cometam homicídios dolosos, lesão corporal seguida de morte, crimes hediondos, como estupro, por exemplo, eles reduzem a maioridade, ele tem 16 anos e ele vai para o presídio, que nós sabemos que é o que é. Né? Sabemos da falência do sistema prisional no país por tudo que acontece e por tudo que se tem acesso à informação, e eu tenho certeza que ambos sabem muito mais do que todos nós. Aí entra a questão: jogar jovens de 16 anos de idade num presídio de adultos, que já tem uma situação calamitosa, não só da superlotação, mas da prevalência do comando lá por facções criminosas, segundo todos os relatos que chegam a gente. Isso é sensato? É justo? Não. Eu sou contra. Eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários da Assembleia Legislativa. Já sou há 4 anos presidente. Eu visito as cadeias de São Paulo. Vou em todas, conheço... Mas é esse descalabro mesmo? As cadeias de São Paulo são as melhores do Brasil. Tendo tudo isso que você está falando, mas ainda são as melhores do Brasil. Quer dizer, tem a superpopulação, está lotada. Tem a superpopulação, mas tem as de segurança máxima. É uma organização, temos um secretário competente hoje lá,
Por isso que as cadeias estão boas. Agora, eu sou contra jogar um menor desse numa cadeia dessa. Eu acho que o governo vai ter que investir, já que ele quer fazer a verdade, ele vai ter que colocar uma cadeia digna, não que não pode se juntar. Porque eu acho que 16 anos tem que estar naquela cadeia diferenciada, não vai poder colocar numa cadeia dessa. Qual vai ser a diferença, então, da antiga FEBEM ou Fundação Casa? Mas como nós estamos falando que a FEBEM não... então, eu acho que tem que sentir a tranca. Adaptar? A FEBEM não tem tranca. Então, mas eu acho que... Então, ele precisa sentir, está fechado. Talvez a FEBEM não é presídio. Não, é presídio, mas aí é um quarto e é trancado numa porta. Alguns casos que são grades, são muitos poucos, eu acho. Acho que a maioria lá dentro, a maioria não tem grade. É socioeducativa, ele tem outro espírito. É outro espírito, mas esse seria uma cadeia, só que não juntamente. Professor, eu até concordo consigo, que às vezes a gente vai ver um jovem, mas eu sou contra cair num mundo desse, a qual eu conheço bem e fui em muitas cadeias. Em São Paulo. Se você colocar que aí vem o Brasil, aí não tem condições de você colocar a maioridade, porque aí não vai ter vão jogar em qualquer lugar, e aí eu sou contra. E pelo direito comparado, né? Que conteúdo que temos no sentido de saber as experiências em outros países, né? Essa comparação toda com outras experiências que possam servir de referência para o problema que temos aqui no Brasil, num momento de decisão como esse. Eles chamam, em muitos países, de crime ou delito juvenil. Aí já vem uma diferença. Nós vamos dizer crime que vai ser igual. Para eles já tem uma diferenciação, o crime ou o delito juvenil. Por quê? Porque o tratamento será diferenciado, a família participa disso e ele tem um apoio da sociedade, de entidades que vão fazer essa transição dele. Eu diria, nós ainda estamos na fase de buscar educação, saúde básica, previdência. Então, eu tenho medo de decisões, eu não diria assodadas, até porque a questão da criminalidade é uma realidade, não vamos negar isso. Vai ser decisões políticas para eu diria muito simplistas, porque chega a ser muito simples, reduzir a maioridade e aí nós vamos... não tem onde pôr, o deputado acabou de falar, com conhecimento de causa. São Paulo tem uma realidade que nós conhecemos, eu diria, é de razoável, sem dúvida. Mas pelo que a gente vê pela imprensa do país aí... Quer dizer, é razoável mesmo sendo ruim. Claro, dentro do ruim é razoável. Comparando com o resto do Brasil. O resto do Brasil, é péssimo. Segundo a imprensa, seriam masmorras. Então, quer dizer, o que vai acontecer? Então, eu acho que a gente... não é um problema fácil, tem que ser resolvido, tem que ser estudado, precisa ser feito alguma coisa, e não tenho dúvida. Mas a gente não pode ser muito simplista. Bom, estou entendendo. Tem de ampliar o debate. Intensificar o debate e ampliar o debate até para quem tem poder de decisão lá no Congresso Nacional, né? Para um entendimento sobre o que está votando. É verdade. Para que não seja no emocional e no impulso, como o senhor reconheceu, que a grande maioria é movida exatamente pelo medo. É verdade. Nós já começamos o debate e vamos intensificá-lo, ampliá-lo e espero recebê-los outra vez para aprofundarmos. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Uma boa noite. Obrigado. Luciana. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Ótima noite para você. Nesta sexta, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, aprenda a fazer